Então, hoje, a gente está aqui, nesse encontro, é um pedacinho da mandala, que a gente está percorrendo uma mandala, e cada encontro é um pedacinho dessa mandala, que se chama Jornada da Heroína. E hoje é o 6º encontro, mas nem por isso quem não participou dos outros vai sentir que está desconectada de alguma coisa aqui, tá? Então, deixa eu só tirar uma musiquinha que eu tô aqui no fundo. Ai. Então, o encontro, hoje o tema é o encontro com a deusa. E o chakra que a gente está trabalhando hoje é o plexo solar, na cor dourada ou amarelo, gema, bem forte. E a cor também de hoje, além do dourado, pela Durga, pela deusa Durga, é esse bordô, misturado com aquele amarelo, sabe, do hinduísmo, que vocês lembram de alguns mestres usando essas cores, né? Então, tragam muito para a mente de vocês essas cores, tanto para o chakra, para o plexo solar dourado, aquele amarelo forte, e esse bordô, tá bom? É um vermelho, né? Um vermelho sangue. E o elemento de hoje é o fogo. Então, estamos aqui com ele, né? Se vocês tiverem aí uma vela, pode acender, ou então se conectar aí com alguma janela, com esse sol maravilhoso que hoje tem aqui em Curitiba. Não sei se nos outros lugares também tem, mas no Rio de Janeiro, provavelmente que sim, né? Não? Acredita, cara? Hoje, pois é, hoje também não tá chovendo, não está totalmente fechado, mas também não está aquele sol do Rio de Janeiro, não. Eu estou Não. olhando aqui, vai enfrentar a janela, estou até olhando o mar daqui, mas não está. Ai, Está um sol triste. que delícia! Mas o mar é tudo de bom, né? Bom, então, esse é o nosso... e o filme hoje é Comer, Rezar e Amar. A gente já vai entrar nessa questão. Lembrando para vocês que quando a gente fala do sagrado feminino e dessa jornada da heroína que a gente percorre, qual é o objetivo? Nessa imagem, dá para ver aqui... ai, passei aqui o centro como o nosso grande objetivo. E o nosso lado feminino, não dá para mexer no mouse, mas ali, a nossa polaridade feminina, que é a noite, que é a lua, é a nossa polaridade percorrida, e é nela que a gente cura aquilo que está lá dentro de nós, no campo feminino, no polo feminino, que precisa ser olhado, libertado. São potências e dores, né? Sombras e luz que nós temos guardada. E a polaridade masculina, que é o sagrado masculino, que está dentro de todos os seres, inclusive na natureza, inclusive numa árvore, no oceano. Essas duas polaridades, né, a solar, que é a masculina, e a feminina, que é a lua, que é a noite, nós temos dentro de nós. E o equilíbrio das duas é que traz a possibilidade da gente chegar no reino divino dentro de nós, né? Numa potência profunda, que é o campo da deusa, o campo de Deus, né? Ou como a gente quiser chamar. Para algumas linhas até da psicologia, como o Jung chama de o self, outras linhas é o si mesmo, o eu sou.
que seria essa taça, né? A vida que realmente nós somos, a essência. Então, esse movimento, a águia representa um pouco a questão do nosso ego, um ego forte, mas não um ego cego, um ego que sabe o lugar dele, que cuida de nós e que permite que a gente entre até essa essência mais profunda e não interrompe com um monte de bloqueios. Isso tudo aqui é só um resumo do que é o movimento dos círculos de mulheres. É para isso que a gente movimenta o sagrado feminino. No mundo inteiro existe esse movimento de equilíbrio. É a força do yin e do yang, né? Yin, o feminino, yang, o masculino. Então, abrindo com essa ideia e festejando um pouquinho, né? Que hoje é o dia da Pachamama, que é a deusa Inca. Deixa eu ver se eu consigo puxar essa barrinha. Essa deusa Inca maravilhosa que representa a grande mãe que é a Terra, né? E hoje a gente coloca ela no portal. Vamos colocar o planeta no portal, né? No nosso centro e cuidar desse planeta. E também essa imagem celebrando o dia de plantar a lua, né? Se a gente puder, para quem usa coletor ou para quem usa absorvente de tecido, pode colocar na água, né? O seu sangue, deixar de molho ali o seu paninho, ou então pega o seu copinho, junta num vidrinho o teu sangue, e amanhã é o dia mundial, né? De plantar a lua. Então, assim, a gente se conecta com esse movimento de mulheres que cada vez mais olha para o sangue como vida e não como um empecilho, não como um atrapalho, mas sim honrando e a gente se sentindo poderosa, né? Por conta desse olhar e dessa consciência. E aqui representando essa figura, né? Representando uma imersão mais profunda, um movimento de encontro, que ainda é o nosso sonho, fazer esse movimento lá no final da jornada, que vai ser em janeiro, e quem sabe até lá a gente possa marcar um encontro nacional, né? Para a gente se encontrar, fazendo um nosso portal no meio de nós, realmente, num grande círculo, né? Então, eu quero colocar esse sonho também aqui nesse portal. E hoje é o encontro com a deusa. E eu trouxe essa imagenzinha para vocês, não sei se vocês já viram essa escultura por aí, na internet. Alguém já viu ela? Já viram essa imagem? Ai, perfeito, agora sim. Então, na antiguidade, essas esculturas, né, elas foram encontradas, essa é uma delas, e várias começaram a ser encontradas no século passado em vários lugares do planeta. Encontraram, principalmente na Europa, na Ásia, e foram encontrando as Vênus e já são mais de 100 encontradas. Elas são pequenininhas, essa tem 11 centímetros e elas representam muito como se fossem um amuleto, alguma coisa para carregar na bolsa. E elas têm, algumas têm 20 mil anos, 10 mil anos, até já foi encontrada de 35 mil anos. E elas representam a divindade, uma divindade. E os estudiosos, arqueólogos, antropólogos, eles estão estudando muito a questão de que na antiguidade, nessa era paleolítica, na pré-história nossa, a deusa, né, era no feminino, não era um deus no masculino, mas sim no feminino.
E isso é muito surpreendente, porque também nessa época não tem vestígios de ferramentas, de armamento, sabe? De sinais de guerra. É como se fosse uma civilização que a gente tinha aqui sobre o planeta muito pacífica, que era regida pelo amor a uma deusa e as mulheres eram honradas. Então, por conta de serem vistas como portais sagrados para a vida chegar na Terra. Então, os clãs cresciam porque as mulheres traziam novas vidas para a Terra. E eles sentiam, então, que as mulheres eram filhas e representantes aqui na Terra da grande deusa. E isso é muito lindo, e eu não quero ficar assim, não vou dar uma aula sobre isso, eu já fiz algumas lives e tem alguma coisa no canal, e isso faz parte de um curso que eu estou organizando, né? Na parte pedagógica do curso, a gente vai falar muito. Essa é a base do sagrado feminino, nos reconectar com essa deusa, porque depois, nessa época, é tão sagrado falar disso, porque nessa época, os homens, né, as civilizações, não tinham ideia de como é que começava uma vida na barriga de uma mulher, no ventre de uma mulher. Como é que chegava lá? Então, isso, por eras assim, não se ficou sabendo disso. Quando vocês quiserem compartilhar algum conhecimento, fiquem à vontade, tá? Porque aqui ninguém é especialista nessa área. É o que sustenta a nossa curiosidade, o nosso amor e desperta esse amor pelo feminino, sabe? Porque por muito tempo na história o feminino foi colocado sempre como anônimo, né? As lutas das mulheres e o esforço e as vitórias e as descobertas e mulheres no anonimato, mas também grandes mulheres nunca fizeram parte da história. A história que a gente conhece foi escrita por grandes homens e como se só existissem grandes homens na Terra, né? Então, a gente se reporta a esse tempo, se apegando um pouco no que está sendo descoberto a partir do século passado, de que, espera aí, eu acho que as coisas não eram bem, nem sempre foram assim, baseadas no patriarcado, e Deus nem sempre foi no masculino. Então, a gente vai olhar para esse movimento de uma forma muito amorosa, que vai descobrindo esse amor dentro de nós. E vocês vão ver sempre nessas esculturas, tem várias, elas estão em museus, elas estão assim sendo estudadas, e elas são assim sempre de seios fartos, ventre bem redondinho, quadris largos, e a vulva, né, a vagina sempre aparecendo e mostrando a fertilidade da mulher. E a cabeça, né, ali nessa a gente vai ver como se fosse um cabelo trançado, e elas têm muito parecida essa representação entre todas as esculturas que foram encontradas, todos os exemplares. E então a gente olha para o corpo da mulher dessa forma e olha para nós. E se vocês puderem se pegar um pouquinho e sentir o corpo de vocês nesse momento, fazendo uma conexão com essa deusa. Então, fechem os olhos um pouquinho. Respire profundamente, um respirar comprido, um respirar longo. E pegue no teu corpo. Sinta teu rosto. Sinta a textura da tua pele, a delicadeza. Sinta teu corpo. Sinta os seios, assim como essa Vênus, você também é uma Vênus. Sinta teu ventre. E se você puder colocar a mão lá no teu ventre, no teu umbigo, sentir a tua barriga, teu abdômen. Lá no baixo ventre, nas costelas.
Sinta teu quadril, tuas pernas e ame-se, ame-se. Sinta que nas suas mãos você tem amor. É o amor que você vai passando para você mesma. O amor sai do teu coração, vai parar na ponta dos seus dedos, na palma das mãos, e você oferece agora para o teu corpo. Se abrace. E agora, se a gente pudesse estar junto, a gente ia se abraçar um pouco. Sinta que você está abraçando seus colegas que estão aqui, as irmãs. Sinta que você está sendo abraçada pela colega que está aí na outra telinha. Encontre a deusa em você. Encontre a deusa na amiga que está aqui, junto nessa tarde. E se abra para o universo divino, feminino. Talvez algumas crenças te aprisionem, mas não há problema nenhum. Abra as grades, as portas, as correntes e sinta a deusa em você. Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? Se sentirem vontade de falar. Deixa ela curar, deixa ela entrar na tua história, deixa essa deusa refazer a tua vida, transformar tudo que for preciso transformar. E agora, nessa sintonia maravilhosa com a deusa, eu quero chamar vocês para a cultura da deusa regente do nosso encontro de hoje, essa que vem abençoar. E a gente vai olhar para Durga, que é uma deusa hindu, da tradição hindu, e ela é a mais poderosa das deusas do hinduísmo. Ela é fruto da doação energética de todos os povos que se uniram na Índia, também nesses tempos remotos, e diante de uma grande batalha, né, no mito dessa tradição hindu, numa grande batalha, onde já não havia mais força nos deuses e nos povos para enfrentar. Eles chamam de os demônios, mas são as sombras, né? São aqueles que vinham destruindo tudo que havia sido cultivado, todo o esforço dos povos, dos deuses, estava sendo destruído por essas forças das sombras. Eu estou resumindo bem para que a gente possa depois ir para um outro assunto, mas é importante que vocês visualizem essa guerra acontecendo, sabe? Imaginem vários povos do bem, vários povos de força divina, conectados ao grande Deus, ao universo, que preservavam a vida, que cultivavam, que respeitavam-se uns aos outros. E em algum momento, aqueles deuses que estavam à frente dos seus povos, os líderes, não estavam mais conseguindo vencer essas sombras devoradoras de tudo. Então, a humanidade estava sendo devorada por essas sombras. Então,
Krishna, Shiva e vários outros deuses representantes desses povos se reuniram. Então, eu estou tirando daqui, ó, desse livro maravilhoso da Mirella Fowler, ou talvez a pronúncia seja diferente, né? Mas esse livro é fantástico, que fala das faces escuras da Grande Mãe. Então, a Durga está descrita aqui nesse livro dessa forma e com base na tradição, nos textos antigos dos mitos, né? Dos Vedas. E então, nessa grande reunião que estava acontecendo, eles decidiram o seguinte: cada líder, cada deus ia doar o seu poder mais forte, o que tinha de mais poderoso. E eles iam reunir todas as suas forças para poder lutar e combater com essas sombras. E então, vocês vão ver nesse desenho, então aparece nela tudo o que foi doado para ela. O tridente de Krishna na mão dela, não vou falar de todos os elementos, mas a gente vai olhando para um deles e vai percebendo que cada um segue numa linha de um potencial divino. O tridente doado para ela representa a força que vem dos doshas, né? Que vem do Pitta, Kapha e Vata, que vem do estado sátvico, que é um estado divino, que simboliza Pitta, que é luz, que é vida. Pitta não, Vata, que são estados da alma. Então, que é o ar, a força do ar, a força do vento, a força da elevação, né? Que é o elemento mais leve. Depois vem a força no outro dente, né? Do tridente, vem a força do fogo, a força do calor, da vida, que aí representa o Pitta na medicina tradicional da Índia, né? Que é o Ayurveda, que é o fogo. A pessoa, né, que é Pitta vai estar mais alinhado com essa força, que é a força rajásica. E depois vem a força da terra, que é a força tamásica, que a gente chama, então, agrega essa força toda no dosha Kapha, que é aquela pessoa regida por essa força, por esse dente, é aquela pessoa que é mais ligada ao mundo, uma pessoa estabilizada, uma pessoa que é decidida, que sabe para onde vai, que sabe o que fazer na hora certa, é uma pessoa aterrada, né? Então, o tridosha, né? E esse tridente representa esse equilíbrio das três forças que nós todas temos, as três potências. Só que às vezes a gente fica constelando, né, numa delas e vive a vida numa delas só. E as três estão tanto no feminino quanto no masculino, com características daí revestidas do potencial feminino e do potencial masculino, tá? E então todas essas potências que ela tem nas mãos e que ela tem pela cabeça e que ela tem pendurada no pescoço, e esse animal que ela tá ali, o tigre, representa o poder que todos eles deram para ela. Aí eu pulei a parte, né? Assim, então, quando eles reúnem tudo que eles têm de melhor, aquela energia começa a se tornar densa e transforma-se numa linda mulher. E eles ficam abismados. Como assim? O melhor que nós temos? Uma mulher? É ela que vai dar conta de vencer todas essas sombras e esses demônios que estão comendo o planeta, que estão destruindo tudo. E quando ela começa, então, a se densificar e eles começam a olhar para ela, eles ficam hipnotizados por ela, porque ela passa, né, em toda a performance dela, a
força mais profunda de Deus, a força cósmica. Então, ela é conhecida como a Grande Mãe, que toma forma para vir, e ela tem, depois, né, fica descrito nessas tradições que ela é a grande força transformadora e que estrutura toda a vida como um grande ventre que gera tudo o que existe. Então, a Durga, ela tem o ventre que possibilita tudo para nós. E realmente, no mito, ela vai para a guerra e ela luta contra todos os demônios e ela luta contra todas as sombras e ela derrota. E às vezes ela toma várias faces, ela muda conforme a sombra e conforme a força desse demônio que vinha, ela toma uma face. Então, ora ela aparece como Kali, que é aquela deusa que a gente já fez um círculo sobre ela, que aparece em algumas imagens com a língua para fora, e ela é a mais horripilante face dela, é a mais destruidora, e ela vem sim para matar e para lamber todo o sangue de morte que ela gera, mas porque ela se nutre do sofrimento, não do sofrimento dos outros, mas do sofrimento dela. É como uma performance da Durga, trazer isso para nós hoje. E hoje é para cada uma de nós sentir muito isso. A Kali é uma das forças que ela vai trazer para nós, que está trazendo já nesse momento, a gente já está trazendo para a consciência que tudo que gerou dor em nós nos tornou mais forte, tá? E um dia, na tua vida, com certeza você precisou ser muito muito forte, você precisou gritar, você precisou falar mais alto, você precisou brigar para se defender. Então, ela traz essa grande potência e ela também traz a doçura, ela também vai trazendo outras faces. E a Índia, ela celebra 9 dias, é como se fosse o Natal e o Carnaval misturado aqui para nós, é como se a gente juntasse essas duas festas aqui no Brasil. Imagina o que não ia dar, né? Uma festa imensa. Então a Índia, ela faz esse movimento de parar 9 dias para comemorar cada dia uma das faces da Durga. Mas há quem diga que existem centenas de faces comemoradas, porque os povos daí vão dando, cada um com a sua cultura, com a sua tradição, uma performance diferente para ela. Ah, é mais um nome, mais um nome, mais um nome, assim como Maria no cristianismo, né? A gente tem Maria vista de várias formas, para várias culturas. É como se ela aparecesse e fosse adorada, honrada, com várias cores, com vários simbolismos, como na tradição cristã. Então, no hinduísmo também, ela vai aparecendo e eles param lá 9 dias celebrando as 9 faces dela. Então, hoje, ela vem para nós representando todo esse manancial de luz que tem dentro de nós. E eu quero trazer agora para a nossa vida, baseada, deixa eu interromper só um pouquinho esse compartilhamento. Para a gente ver aqui, né? Porque é um assunto tão forte, né? Um assunto tão, assim, rico. E eu queria trazer a força dessa deusa para vocês sentirem mesmo em vocês, sentirem esse grande potencial acordado. Acorda aí, desperta a Durga em vocês, tá? Ao mesmo tempo pacificadora, de viver, de harmonia, ela também é forte, ela também reage, ela também é proativa, também faz suas escolhas. E a Durga aparece em algumas imagens, vocês vão ver ela sentada em cima de um leão, não de um tigre. O tigre representa quando ela está
dominando, ela está poderosa, ela vai para a luta. E o leão é quando ela domina o orgulho, domina o que está dentro dela, sabe? Quando ela está dominando, tipo, não, eu sou a deusa, eu vou detonar, eu vou. Então ela senta em cima desse leão, como se fosse o ego. Então é esse movimento que eu queria agora pegar e trazer para vocês. Pega toda essa história e joga lá dentro de você, porque é esse o movimento, né? É pegar essa história e sentir que as sombras, os demônios, são aquelas vozes que a gente tem dentro da nossa mente, dentro das crenças, das lembranças, né, de algumas coisas tristes que nos remetem sempre a sofrer, e que faz com que a gente não tenha força, né? Consome a energia por dentro. Já não chega o que consome a energia da gente vindo de fora, do mundo. Ainda a gente começar a viver assim, à mercê, né, das forças internas. Ah, se alguém trouxe para mim uma coisa, falou, né, em determinado assunto, ai, fiquei mal. Ah, eu vi no noticiário, tal notícia falou, fiquei mal. Então, essas são as sombras. E não chega às vezes um momento na vida da gente que a gente diz assim, meu Deus do céu, tá demais. Eu preciso reunir todas as minhas forças aqui dentro, fazer uma reunião das deusas e dos deuses, das lideranças de motivação que eu tenho dentro de mim para fazer a força que está lá naquela taça, né? Naquela figura que eu mostrei no começo. Reúne o polo feminino, reúne o polo masculino. Vem cá todo mundo. E agora sim, eu me levanto como Durga, e ainda eu tenho 9 faces para começar 9, né? Tá bom. 9 faces para dizer como é que eu luto com isso. De forma mais serena, de forma mais paciente, aceitando. Não, não, não. Agora com isso não. Com isso aqui é rodando a baiana, chamando a Kali, chamando as forças mais poderosas que eu tenho, chamando a Afrodite, trazendo um pouco para as deusas gregas, né? Chamando a Afrodite, chamando a Hestia para cuidar do fogo, porque está apagando. Vem, Hestia, acender meu fogo interno, porque está apagando. Vem, Deméter, né, Elaine, questão, né, maternal. Vem, Deméter, vem me acudir, me dar a resposta, porque você é a especialista das deusas no fenômeno de ser mãe. Então, vem me ajudar, Deméter. Agora eu quero entrar nessas sombras de sofrimento. Então, Perséfone, é com você. Vem cá, Perséfone. Vamos mergulhar nessas profundezas aí que eu tô precisando, como eu fiz ontem, né? Que eu estava precisando muito de mergulhar em mim mesma. E a Perséfone soprou no meu ouvido assim: faz um portal e tira uma carta para você. Use o que você usa para todo mundo. O que você cura com a tua terapia, com a tua medicina. Leva, oferece para você. Nossa, foi tão bom. Mas tem que estar conectado para fazer esse movimento, né? Então, eu quero fazer nesse momento que a gente está terminando a fala com a Durga, esse encontro com ela, porque ela que vai estar abençoando agora o assunto que vem também. Mas eu queria dizer para vocês, então, que eu estou oferecendo aqui, né? Eu não sei se vocês prepararam aí, mas quem tem, ou então vocês façam isso mais tarde. Aqui tem arroz branquinho cozido, e eu coloquei açafrão por cima. Então, na tradição hindu e védica, né? Eles oferecem para Durga o arroz cozido como símbolo de gratidão por ela ser a nossa mãe, por ela estar viva dentro de nós. É como se a gente quisesse nutrir dentro de nós.
É claro que nós sabemos que tudo é representação energética, que tudo pode ser feito somente dentro da nossa mente. Mas como nós somos muito regidos pelos nossos sentidos, pelos olhos, pelo tato, pelo paladar, pelo sabor, né? Pelo olfato, então a gente precisa desse movimento para que o nosso cérebro registre e ondas vibracionais sejam gravadas no nosso subconsciente. Então, eu tô com esse arroz aqui, com muito carinho, é um arroz japonês, um arroz bem especial, então, com muito carinho, eu ofereço para Durga. Então, quando você vai oferecer, como ela é uma deusa universal, a gente oferece para ela, apresentando nas quatro direções, tá? Então, eu vou oferecer e eu queria que vocês fechassem os olhos e sentissem também, fizessem um movimento juntando as mãos, como se estivesse também oferecendo ou pegasse o seu arroz aí. Então, a gente vai começar pelo leste, tá? Se você souber aí onde é o leste, eu começo pelo leste, o meu leste está aqui, eu vou virar de costa, que o meu leste está aqui atrás. Então, fecha teus olhos, eu vou pôr o mantra da Durga também. To what is real. Então, nas 4 direções, você oferece esse arroz e todas as vezes, de agora em diante, a gente fechou assim um acordo dentro do nosso coração. Toda vez que você for comer arroz, você vai lembrar dela. Se não lembrar, não tem problema, mas você está dizendo isso agora para o teu cérebro, tá? Para as tuas ondas do subconsciente. Toda vez que você comer arroz, você vai comer nutrindo a deusa, nutrindo o potencial dentro de você, tá bom? E se puder usar o açafrão, lembrando essa cor, né? A cor do plexo solar, a cor do sol que você está despertando junto com a Durga. E toda vez que você precisar de alguma coisa, coma arroz e sinta que você está com a deusa desperta. E esse é o nosso encontro com a deusa. É uma forma que a gente encontra de se conectar com ela e nós também umas com as outras. Porque a vida pode nos levar para caminhos bem distantes, diferentes, né? Tomara que não. Mas que sempre que nós nos olharmos, que a gente sinta a deusa acordada e que o nosso olhar ilumine a deusa dentro da outra, tá bom? Então, a partir de agora, eu sou Durga para você e vocês são Durga para mim.
Toda vez que eu olhar para vocês, vocês vão estar despertando a deusa, né? A grande deusa do universo. E todas as vezes que a gente sentir vontade de uma conexão mais profunda um pouco, eu vou ensinar para vocês fazer uma coisa que talvez até algumas já façam, mas eu gostaria assim, de ensinar uma meditação poderosa para vocês. E é uma coisa muito breve, muito rápida, mas conecta na hora, tá? Então, a gente vai sentir, sabe o mantra OM, OM, quando a gente faz o OM? Então, o a gente faz chamando a força masculina de expansão do universo, tá? Essa força é como se o universo não manifestado, a potência do universo, né, que a gente não vê e que não são nem as estrelas, nem os astros, nenhum, não. Além disso, de onde tudo vem, o não manifestado é o, tá? E que deve ser pronunciado como se a gente fosse falar a vogal A, não, como se a gente fosse falar a vogal U. Então, você prepara todo o teu aparelho vocal para falar U, tá? Então, sente aqui, ó, pega aqui no teu pescoço e sente assim, U, tá? Prepara, faz o som U, sente a vibração aí, né? Só que o som daqui para cá vai ter que sair A. Veja o que acontece aí quando você faz isso, ó. Arruma tudo para falar U. Não sai um O? Um O bem especial, um O bem diferente. Deu para sentir um O? Essa é a pronúncia do O sagrado, tá? E o M, e o M, gente, veja que lindo que é o M, né? Eu sigo muito o Dr. Ruge, que é o maior professor de Ayurveda que existe, é um médico mineiro, maravilhoso, muito querido, e ele que ensina isso, né? E ele ensina assim, o M, gente, vocês podem procurar onde for, assim, o nome mãe, mulher, sempre vai estar vinculada a letra M com mama, mother, mamãe, mãe. O M é o som, é a vibração do feminino. A vibração. Então, primeiro veio o som, né? Isso é bíblico até, é muito antigo, né? Primeiro vem o som, a vibração. Então, quando não manifestado, essa potência divina ainda não é visível, quando ela ainda não aparece, quando ainda não existe o que a gente vê, o éter, né, digamos, ele é masculino e é o. Mas depois que a deusa, que passa pelo ventre da deusa, que a gente pode chamar então da mãe natureza, que passa pelo ventre dela, essa mesma energia gera tudo que existe. Tudo que está em volta de vocês, todo o teu corpo, a estrutura é feminina. O espermatozoide é o... Mas quem dá o óvulo e toda a forma para essa energia que veio com o espermatozoide é M, é o feminino. Então, o dia, a claridade é o... Mas à noite, quando a gente dorme e mergulha nessa energia toda e cresce, os músculos crescem, as células crescem e o corpo descansa e a criança cresce, né? E tudo acontece à noite, nesse silêncio, quieta, trabalhando em silêncio, é a força feminina, é a potência feminina dentro de nós. Então, é a magia da vida. E
Então, a consciência é masculina. O inconsciente, onde tudo fica acontecendo e gerando para depois vir para a consciência, prontinho, tá aqui para você, é feminino, tá? Então, quando você fizer esse on, agora vamos lá para o on, né? Quando você fizer esse on, você vai ter noção de tudo isso que você está fazendo. E você está equilibrando o feminino e o masculino. E você está trazendo para você a expansão divina na tua vida, que prospere, tenha que a energia divina venha, e o M depois fazendo o som da estrutura. Tá, eu tenho energia, mas vou para onde? Levo aonde essa energia? Moldo o que com essa argila? Né? O que eu vou fazer com esse sopro? Você me deu um sopro, mas aonde que eu vou gerar? O que eu vou gerar com isso? É a força feminina que sabe o que fazer. Como Durga soube direitinho o que fazer. E quando vem, então, os atrapalhos das sombras, das nossas sombras, vem, então, a força do M, né? Do OM, essa vibração dissolvendo sombra. É ela que limpa. Ela que limpa. Então, a gente procura fazer o OM na mesma proporção de espaço de tempo, né? Então, inspira e o que pensa? Tá. Então, já aprendemos como fazer esse OM, mas e o que a mente fica fazendo enquanto faz o OM com o aparelho vocal? O que a mente faz? Às vezes a mente vai querer ficar divagando no começo. Então, no começo, faz em voz alta, né? Em voz alta, para você até sentir a vibração no teu corpo físico e organizar as células, organizar o teu ambiente, o teu campo astral mesmo. E leva a tua mente para pensar. Ela pensa no grande universo, na força. Você começa a pensar no planeta Terra, começa a pensar nos planetas, no Sol, nas galáxias, nas estrelas e mais estrelas, e de repente o teu pensamento vai trazendo todo o universo dentro do teu pensamento. E de repente o universo vai ficando pequeno e uma grande massa, eu vou chamar de massa porque uma grande força, uma grande potência maior do que o universo abraça todo o universo. E aí sim você sente um grande abraço, uma energia cósmica que tem o feminino e o masculino abraçando todo o universo, tudo como se fosse algo maior. Deu para entender esse fenômeno dentro da mente? Então, você faz esse movimento dentro de você, dentro da tua mente. Depois, isso vai ser tão instantâneo que você vai fazendo o on e esse pensamento vindo. E a ideia é que depois, com o tempo, isso vá ficando cada vez mais suave. Daqui a pouco você não precisa de imagem nenhuma, porque nenhum pensamento, nenhuma preocupação da tua vida vai ter a audácia de entrar no tamanho da vibração que você vai formar com isso, tá bom? Então, vamos experimentar, fazer o OM. Vamos ver o que acontece aqui no Zoom se a gente ligar todos os microfones para fazer? Se ele vai conseguir, vai conseguir capturar aí o som de todas nós? Então, vamos fazer 5 OM, tá bom? 5 OM juntas. Então, prepara, inspira. Vamos lá, começando. Seu tempo.
Deu 5 para vocês? Para mim, sim. Eu perdi as contas na metade. Eu perdi as contas. Eu também. Então, além do arroz, além de nós todas, de agora em diante, nessa existência, servirmos para despertar a grande deusa umas nas outras, nós também temos o ON agora de forma bem consciente para nos reconectar, para equilibrar o feminino e o masculino. E é assim, se vocês tiverem o hábito de acordar cedo, na hora do amanhecer, ou façam isso de vez em quando, na hora do Ângelus, no amanhecer ou no entardecer, quando a escuridão encontra a claridade, quando o dia entrega para a noite o tempo. É o momento desses dois encontros, então se torna mais potente ainda o ON, porque o ON é esse encontro, e a natureza faz o ON no amanhecer e no pôr do sol. Tá? No nascer do sol e no pôr do sol. São os grandes encontros de equilíbrio. A deusa, Deus, essa potência cósmica, ela é o encontro das duas polaridades. Quando a gente tem as duas polaridades encontrando-se, a gente encontra a grande taça, né, divina dentro de nós, o néctar. Então, esse movimento todo hoje é muito sagrado. Por isso que eu acho que até o nosso grupo que se formou hoje, com certeza teve uma relevância dentro do campo astral de cada uma de nós. É um formato que estava previsto, não tenham dúvida disso. Era a nossa sintonia que nos atraiu para esse momento. Tenham certeza disso, porque de todos os círculos de 5 anos, né, realizando os círculos que a gente tem na história aqui do Território do Sol, esse, para mim, está sendo o mais sagrado de todos eles, na minha história, com certeza, e esse é o aprendizado mais sagrado que eu tive na minha vida e que eu estou compartilhando aqui com vocês, e então recebam assim com muito carinho, tá? Heloísa, Elo, eu só, antes da gente ir para a próxima fase, eu só queria compartilhar, é que eu estou lendo um livro, na verdade eles são 6, são vários, né, uma história, e começou, né, assim, com a Durga, né, então eu aprendi muito sobre a Durga nesse livro, é uma aventura lá, mas assim, ela está muito presente, né, ajudando, né, nessa história dos tigres, a maldição dos tigres lá, sabe? Mas assim, é tão forte que daí eles estão sempre indo nos templos da Durga. Então, antes de eu começar a ler, eu, né, tenho contato, né, com as deusas, né, aprendo sempre um pouco, mas mais com a Kali, então eu não sabia da história da Durga. Então, assim, ela tá muito forte esse ano, assim, para mim, sempre muito presente. E eu fui pesquisar daí sobre ela, porque daí os templos de Durga, eu fui pesquisar, porque tem muitos templos, né? Então lá
muitos e muitos, cada cidadezinha tem um templo da Durga que eles vão, né, fazer as oferendas, que eles vão se conectar com ela. E eu fui ver e eu achei assim que era do livro, mas não é real. Eu pesquisei no Google, então tem muitos templos, assim, eu achei muito legal. Assim, e quando começou nossa jornada da heroína, né, quando começou essa, né, hoje essa imersão, né, com a Durga, assim, nossa, e quando eu medito, desde então, né, não só hoje, mas claro, que maravilhoso, mas sempre quando eu vou fazer as minhas meditações, eu sempre me conecto com ela, porque eu achei tão forte a energia dela, assim, uma coisa tão potente, assim, que tem estado comigo nas minhas meditações. Então, nossa, hoje eu não podia perder ela, assim, como olha a Durga. E agora com várias Durgas lindas que eu vou me conectar todas as vezes. E eu amo arroz. Ai, amo. que bom! Então, vai ser muito legal agora fazer mais essa associação, assim, dessa conexão com todas essas mulheres lindas aí, lembrando e conectando com a Durga, assim, com essa potência mais ainda agora. Era isso que eu queria compartilhar. Então, nós somos filhas de Durga, tá? Então, agora cada uma de nós está consagrada filha de Durga, tá? Nós somos escolhidas de alguma forma. Olha, Joy, bem isso, né? De alguma forma, fomos escolhidas para estar aqui nesse momento. Então, e nesse momento, né? Nesse grande encontro nosso de almas e de vida com ela, de renascimento mesmo. Então, vamos renascer como filhas de Durga. Jai